conversar agora com o nosso convidado, o economista Marco Aurélio Cabral, professor da Universidade Federal Fluminense. Tudo bem, professor? Que bom revê-lo. Tudo bom, Sidney? Tudo bem? Como vai? Você repare que a gente, há pouco falamos aqui sobre a economia americana, é aquela tendência do devagar e sempre, recuperando, apesar do indicadorzinho hoje não vir como se queria. Mas em relação à Europa, a crise continua e é verdade que sempre se imagina que algum caminho novo possa surgir, mas a crise lá ainda é demorada, né? Solução demorada. É verdade, Sidney. Desde os anos 80 e 90, a integração entre as economias europeias, norte-americana e japonesa aumentou. Né? Aumentou do ponto de vista da dependência industrial, dependência mútua industrial, como também aumentou do ponto de vista da interdependência financeira. Então, de uma forma ou de outra, o que acontece hoje na Europa, no Japão ou nos Estados Unidos estão implicando de forma recíproca para os outros países. A Europa hoje, certamente, apesar dos Estados Unidos estar demonstrando aí uma relativa estabilidade numa situação ruim, que é uma situação de elevado desemprego, a Europa demonstra aí péssimos prognósticos para 2012. Mas com o acordo grego saindo, o que pode mudar no cenário da Europa? Porque, afinal de contas, a Grécia é quase um símbolo, né, da deterioração que hoje se sabe em outros países. Né? Mas o que pode servir como modelo o entendimento na Grécia? Eu acho que transmite algum otimismo, Sidney, mas assim, na verdade a Grécia é mais um pratinho, né, que está sendo equilibrado pelas contas europeias. A União Europeia fez dois grandes esforços, um esforço político de unificação e esse esforço foi seguido por um esforço econômico de integração. A zona do euro constitui-se assim, o ápice dessa integração e é ao mesmo tempo o ambiente mais frágil. Então, o que a gente percebe ali é que é uma dupla crise, uma crise monetária do euro, mas também é uma crise dos bancos europeus, né? E tem um terceiro item, podemos ter o quarto, quinto, décimo, mas tem um terceiro item que é a questão da confiança também, né? Quer dizer, se os bancos não confiam uns nos outros, se a sociedade também não confia na solução dos seus governos, se os governos já estão sendo punidos nas últimas eleições, né? De 7 a 9 governos sofreram ou eleições legislativas, ou os principais líderes perderam a eleição. Agora é a França, quer dizer, o Sarkozy que vai enfrentar esse dissabor nas urnas. Esse é um outro fator gravíssimo também, a falta de confiança. É verdade. Da mesma maneira que nos Estados Unidos nós não temos hoje um pacto político interno coeso, na Europa, hoje, nós temos tudo para isso também se fragmentar. O que nós temos ali hoje são lideranças, o Sarkozy, a própria Merkel, aliadas, intimamente aliadas do presidente Obama e vamos dizer assim, muito próximos de interesses financeiros internacionais. Me parece que na Europa esse cenário vai ter mudanças significativas e muito provavelmente nós devemos ter aí novas estratégias de saída da crise. Qual eu acho que é a melhor prognóstico para 2012 nesse campo, Sidney? Eu acho que assim, é um teste para a Europa em torno do seu conservadorismo. Né? Hoje o conservadorismo europeu atrapalha as estratégias de saída da crise, ao exigir de cada um dos países membros um sacrifício de sua sociedade na forma de impostos e de diminuição de gastos. Né? É pouco provável que a gente imaginasse há uns 10 anos que a diretora-gerente do FMI fosse pedir dinheiro a emergentes e ao mundo todo para ajudar a Europa. Né? Esse é um quadro absurdamente novo. Né? É verdade, Sidney. Voltando um pouquinho, o FMI foi criado no pós-guerra como um instrumento de estabilização mundial do ponto de vista econômico, assim como a ONU foi concebida para ser um estabilizador político. Pois bem, do ponto de vista econômico, o FMI foi capturado em todo o pós-guerra pelos interesses financeiros norte-americanos, anglo-saxões. Hoje, o que o Brasil e os demais países em desenvolvimento têm diante de si é uma oportunidade de negociar uma nova posição política no mundo, através da participação no FMI, num momento onde o centro capitalista está com uma posição de barganha desfavorecida.